Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Nucci, Advisory Partner aqui da Women in Sales, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com a Elis Sena, representando a Celsi, uma super especialista, e que gosta de falar de marketing igual eu, né, Elis? Quase nada, quase nada. Boa noite, pessoal. Boa. E nós estamos aqui para falar de um tema que não é novo, mas que está bem longe de estar morto e que tem muita oportunidade para alavancar a jornada do cliente aí ponta a ponta. Esse tema é o e-mail marketing. E a Elis tem uma experiência muito legal para compartilhar sob o ponto de vista técnico, aqui representando a Celsi como uma plataforma de automação, e-mail marketing. Ela vai contar bastante sobre a Celsi, mas principalmente sobre como extrair o melhor desse canal de relacionamento e aquisição, que é o e-mail marketing. E eu vim junto aqui tanto para representar a Women in Sales, que é uma comunidade de empoderamento de mulheres em carreiras de negócios. Isso significa marketing, vendas, CS, todas as mulheres que se conectam em carreiras de negócios. E eu tenho uma experiência muito doida com marketing, com vendas. Gosto muito de falar dessa integração sob um ponto de vista, inclusive, de centralidade no cliente. Porque, muito embora haja um monte de tecnologia, um monte de canal, um monte de possibilidade para que as empresas se conectem com os clientes, o olhar que conta não é o olhar de dentro para fora, mas é o olhar de fora para dentro. Então, a minha visão de uso de uma estratégia de e-mail marketing, ela vem desse olhar de jornada. O melhor uso de e-mail marketing, ele vem bem direcionado pela jornada do cliente. Quais são as necessidades dos clientes ao longo de cada momento da jornada, como que os pontos se conectam, como que a gente integra as mensagens, os canais, garantir que o que eu comunico é o que eu vendo, é o que eu entrego, e eu posso usar muito bem o e-mail marketing como um elo conector ao longo dessa jornada. E eu trago já até a provocação, não só na jornada de compra, mas no pós-compra também. O cliente não para de ser cliente, não para de estar na nossa base depois que ele converte a primeira venda. Esse relacionamento, para ele ser de longo prazo, para a gente alavancar a LTV, um ciclo de vida com o cliente longo, a gente precisa pensar muito além da compra. Então, como que vai funcionar esse bate-papo nosso aqui? Eu vou passar a bola para a Elisa agora. Ela vai falar, vai fazer uma apresentação técnica, trazendo aqui os caminhos de fazer certo uma estratégia bem feita de e-mail marketing ao longo da jornada do cliente. Isso deve durar mais ou menos uns 20 minutinhos. E aí a gente parte para a pergunta. Por isso, o que eu quero pedir para vocês é: façam perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui que vêm de muito interesse das pessoas com quem a gente conversa sobre o assunto. Então, a gente já tem uma curadoria legal. Mas mais legal que isso é a pergunta que vocês fazem, é responder a dúvida específica de quem está aqui com a gente. Tudo bem? Então, vou passar a bola para a Elis. Elis, está com você. E eu espero aqui, ao longo da apresentação da Elis, as perguntas aqui na plataforma, que a gente vai ficar de bizu, e eu vou fazer essa facilitação das perguntas e respostas depois. Exatamente, Carol, super obrigada. Quero agradecer ao pessoal que também já chegou, que está aqui com a gente. Já tem uma mensagem fixada aqui no topo do chat ou aqui no topo do chat, porque ele muda de lugar, a câmera espelha, enfim, mandem perguntas. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo, vai ser uma honra dividir esse espaço com vocês. E eu já adianto que não tem pergunta boba, não tem pergunta besta, então não guarda para você. A gente vai priorizar quem está aqui ao vivo interagindo com a gente, então mande suas perguntas. Um último recado antes de eu começar de fato a trazer o conteúdo. Essa plataforma aqui é maravilhosa, super interativa, mas como tudo que depende de internet,
Pode ser que tenha um ruído ou outro. Se travou a tela, se você perdeu o áudio, nada de pânico. Dá um F5 se você estiver pelo computador ou, se você estiver pelo celular, segure e arrasta ali na tela que em menos de 3 segundos vocês saem e voltam para cá. Então, ninguém perde nada. E essa gravação aqui, né, depois vai ficar disponível para vocês. Mas o bacana é, quem está ao vivo, como diz minha mãe, quem chega cedo toma água fresca. Então, vamos aqui todos ter um excelente momento juntos. Podem mandar o tanto de pergunta que for, que a gente só sai daqui hoje depois que responder tudo. Então, caminhando, transformando o lead em relacionamento. A gente vai abordar aqui algumas estratégias de e-mail marketing para nutrição de leads no B2B. E essa apresentação, né? Até, Carol, a gente pulou a sua apresentação. Então, por favor... menina, é a vida do ao vivo. A gente se empolga. Boa. Então, vamos lá. Quem é a Carol pela Carol? Boa, gente. Resumão da Carol. Sou mãe de 4, estava até contando para eles, tem uma menina chamada Olivia, que vocês estão vendo, e 3 cachorros, então aqui é a pura matilha, e é uma doideira aqui em casa. Eu sou casada, tenho quase 39 anos, e da minha vida foi de tudo um pouco. Nos meus 22 anos de carreira, comecei como jornalista, depois mudei para engenharia química, que é bem próxima, depois... me encontrei no marketing, acho que o marketing um bom meio termo entre humanas e exatas, mas na minha jornada de marqueteira também fui vendedora, depois também fui líder, fui empreendedora, empreendi já em 3 projetos, estou no meu 3º, e além de empreendedora também sou palestrante, professora, gosto muito de compartilhar conhecimento, prazerzão de estar aqui com vocês. Muito que bem. Então, nós estamos em excelentíssima companhia. Carol, né, já fez aqui a introdução. Como ela já me apresentou, eu quero pegar aqui o foco e falar do nosso time responsável pela curadoria desse conteúdo que trouxemos para vocês, tá? Uma apresentação breve. Eu sou a apresentadora aqui hoje da Celsi e também porta-voz, então... Onde tem mulher reunida, lá estarei eu falando sobre a Celsi, porque nós somos, assim, Nós somos uma startup com bastante vontade de ser difundida aqui no mercado brasileiro. E falando nos parceiros que nos ajudaram a criar esse conteúdo, nós temos o Igor, que ele tem mais de 10 anos de experiência com o e-mail marketing, então hoje ele é o nosso guru do e-mail marketing, e nós temos a Valéria, que tem mais de 9 anos com experiência em vendas B2B. Então vocês podem ter certeza que esse conteúdo foi criado por quem realmente entende do assunto. E já trazendo aqui uma provocação. Por que falar sobre e-mail marketing? E a Carol já matou a charada logo lá no começo. Porque ele funciona, porque ele está vivo, porque ele não morreu. Talvez vocês pensem assim, poxa, Elis, mas esse é um assunto muito técnico, não é legal de falar sobre. E aí é que eu venho trazer aqui uma consideração. Quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, a gente também faz o que precisa ser feito. E entender sobre essa ferramenta poderosíssima pode trazer muito resultado positivo para os negócios de vocês. Então, a ideia aqui é trazer esse norte de um lado para o outro. Por isso que eu digo mais uma vez, mandem perguntas, a Carol está de olho, eu também estou, para a gente responder todo mundo. E aqui, uma pergunta para vocês, uma curiosidade. Vocês sabiam que o e-mail marketing quando a gente está falando de ROI, que é o retorno sobre investimento, ele é disparado o que maior traz retorno para a gente. A gente colocou aqui o símbolo só para identificar dinheiro, mas aqui pode adaptar para a moeda que for. A média é a cada R$1 investido, você ter R$40 de retorno no seu faturamento. Então, investiu 1, voltou 40. Que mundo maravilhoso é esse? É o mundo do e-mail marketing. Por isso que eu já quero chamar a atenção de vocês que vai valer a pena escutar todo esse conteúdo. Falando em escutar, foi feita uma pesquisa, as fontes estão todas aqui, vocês podem reparar, que as pessoas preferem receber as comunicações de ofertas através de e-mail. A gente fica com aquele pensamento, mandar e-mail é chato, é cansativo, as pessoas não gostam, mas, Carol, por A mais B, está provado aqui que isso não é real. E o que justifica as pessoas preferirem receber o conteúdo por e-mail é justamente esse daqui. Primeiro, ela consegue ter muito mais informação.
Então, sim, por mais que a gente esteja num momento de receber informações de uma forma rápida, superficial, o e-mail ele vem na contramão disso, trazendo mais informação. E a pessoa pode ler quando for mais conveniente para ela. Ou seja, ela não precisa se preocupar porque em 24 horas vai sumir o conteúdo. Nada disso. Está ali para ela acessar no momento em que ela desejar. E aqui vai morar também o pulo do gato, que é conteúdo personalizado. Essa é uma das grandes chaves, que é quando a gente fala de nutrição, a personalização vai ajudar e muito a gente. E aqui, alguns conceitos mais técnicos, mas do mesmo jeito a gente vai buscar deixar o mais simples possível. Tá, Elis, o que é fazer, então, e-mail marketing para B2B, ou seja, de empresa para empresa, e B2C, de empresa para o cliente final. A diferença básica, tá? Por mais que tenha bastante conteúdo na tela, o básico a gente pode pensar assim. Quando eu falo de relacionamento de empresa para cliente consumidor final, a gente vai muito para o lado da emoção, porque a gente quer que essa pessoa compre rápido. Então, falou em pessoa física, coloca o emocional, o objetivo é vender rápido. Quando a gente fala do e-mail marketing de empresa para empresa, a gente traz para o lado do racional, porque aqui a ideia é que a gente construa relacionamento. Carol, da sua visão, né, desse mercado do marketing, é mais fácil a gente vender na emoção para o racional ou para o emocional? Aliás, excelente ponto. E eu estou ensaiando para escrever um artigo disso, porque eu fiz um curso nos Estados Unidos e um professor, ele mostrou por A mais B que o emocional conta também. Inclusive no B2B, a construção de relacionamento, ela vem de uma conexão, né? Ela reforça a conexão emocional. É lógico que o atributo funcional importante, ele faz parte da decisão, mas o emocional é o empurrãozinho que traz o diferencial. Isso vem muito de uma construção de relacionamento duradoura, que é consistente, que se amarra, né? Que não é fiz uma vez e um grande abraço, né? Exatamente, então, exatamente. Importante. A ideia justamente é criar esse relacionamento, é uma construção, é algo contínuo. E aqui, só um outro ponto para a gente esclarecer entre e-mail marketing e cold mail. Eu quero saber da galera que está no chat, se vocês já ouviram esse termo cold mail, se vocês fazem utilização disso ou não, e se não souber também, tá tudo certo. Trocando em miúdos, quando a gente fala de e-mail marketing, você tem uma lista de pessoas que estão interessadas em saber sobre o seu conteúdo. Elas demonstraram abertamente esse interesse em conhecer mais sobre vocês. Então, aqui, a gente consegue automatizar os processos para conversar com essas pessoas. A gente não tem limite de contatos para ter dentro dessa nossa lista. Aqui é muito mais amigável, é um terreno amigável, digamos assim. E existem várias ferramentas para fazer e-mail marketing. Obviamente, a Sales, mas a MailChimp também é uma dessas, a RD Station. Então, aqui é o lado legal da força, digamos assim. Quando a gente fala de cold mail, aqui a gente tem que ter um ponto de alerta. Por quê? Muitos desses e-mails, que são listas compradas, elas são consideradas, na verdade, não somente listas compradas, existem ferramentas para isso. Mas aqui você pega um grande número de pessoas que não demonstraram interesse de falar com você. Então, o que eles fazem quando o seu e-mail aparece na caixa deles? Marcam como spam. E isso não é legal para a nossa reputação nesse universo digital que a gente fala. Aqui é muito mais complicado você fazer automação, você tem limite. Então, o que a gente precisa levar em mente? Fazer e-mail marketing é muito bom. Trabalhar com cold e-mail não é bacana. Existem as estratégias... Perdão? Elis, vou fazer um adendo aqui, né? Por favor. O e-mail marketing mal feito vira spam, né? E esse é o cuidado. Acho que você vai abordar muito disso, né? Mas o e-mail marketing que não olha para a necessidade do cliente, que só fala de produto, que não tem personalização. Gente, isso então é a mesma coisa, né? Só que você pegou uma lista. Na verdade, você está queimando a pessoa que tem interesse no seu produto. Né? Exatamente. Você está se acabando, né? Detonando a sua imagem, a imagem da sua empresa. Então, aqui a gente vai falar quais são os pontos-chave para que a gente tenha sucesso dentro desse universo aqui do B2B. E,
Basicamente, esses barulhos de fundo, vocês sabem, home office, né? Tem um pequeno furacãozinho aqui que pegou uma coisa super barulhenta. Eu vou pedir um segundo para vocês para eu tirar isso daqui. É a vida. Quem é pai, quem é mãe de pet, sabe como que é isso, né? Carol tem aí a matilha dela, ela também entende. Mas voltando, são dois principais pontos que a gente precisa olhar: a base e os envios. Base, o que a gente entende por base? É aquela nossa lista das pessoas que estão interessadas em saber sobre a gente. Como que a gente constrói essa base? Gente, formulário no corpo do site. A gente já está cansado hoje de ver esses formulários. Ou então, um pop-up. Você entrou, começou a navegar, o pop-up apareceu. Geralmente, vem algum atrativo. Pode ser para a pessoa baixar um e-book. Quantas e quantas cadastros você já não fez para baixar uma planilha, um e-book, agendar uma reunião gratuita? Então, dependendo do seu contato, do seu trabalho, existem várias formas de você conseguir esse lead. E aqui também são algumas outras formas, como totens e eventos. Normalmente, quando a gente participa de evento não como visitante da feira, mas como expositor, a gente recebe a lista das pessoas que se inscreveram, obviamente mediante autorização, troca de cartão de visita. Então, um time de vendas, vocês estão lá em algum evento, a galera de vendas, né? A grande maioria aqui, a gente já é afiado para ter essa troca. Então, essas são algumas das formas que a gente tem para montar uma base de dados limpa. E aqui já vou falar para vocês anotarem ou fazerem pergunta caso tenham. As boas práticas para que a gente construa uma lista limpa. A primeira regra de todas, gente, não compre base, não compre lista, porque isso vai acabar poluindo a sua marca. Vamos trazer de uma forma mais macro para ficar mais simples de entender. E o pior, às vezes a gente cai naquela ilusão de comprar lista. Com quanto maior o número de pessoas eu falar, mais possibilidades de vendas eu terei. Mas a verdade não é bem essa. Porque o que acontece? A gente pode trazer no meio dessas coisas compradas e-mails inválidos, coisas com erro de digitação, e isso nos leva para a próxima boa prática, que é verificar os contatos antes de enviar. Existem ferramentas para te ajudar a fazer essa limpeza, mas é sempre bom de tempos em tempos a gente fazer isso. Limpar a base, né, periodicamente, para tirar os contatos que estão inativos há pelo menos 90 dias. E tem uma outra forma, uma outra boa prática, que é a dupla confirmação. Talvez vocês já tenham escutado o termo double opt-in, ou talvez vocês nem nunca tenham escutado sobre isso. Vou mostrar de uma forma bem simples aqui para vocês como que funciona. A parte da verificação, se você já tem uma plataforma de e-mail marketing que te ajuda, ele mesmo faz essa varredura buscando os e-mails que estão incompletos, que têm erro. Simples de fazer, automação. A limpeza de inativos é algo que a gente também consegue automatizar. E de que forma? A gente vai pegar ali a nossa lista de contatos, que não abrem as nossas mensagens há mais de 90 dias, e a gente vai mandar para essas pessoas 2 ou 3 e-mails com um assunto bem chamativo, mas aqui eu vou colocar um alerta gigantesco. Não tem outra forma de eu expressar isso daqui, mas é assim, não sejam fora da casinha. Eu não sei, Carol, se você viu no LinkedIn rodando uma chamada, assim, um e-mail, nota de falecimento. Imagina o quanto que isso não gerou de abertura. E aí, no corpo do e-mail, o pessoal falou assim, agora que eu tenho a sua atenção, eu quero falar sobre o produto XPTO. Gente, não, né? Então, a ideia é que você saiba como fazer esse e-mail ser chamativo e vai ter dica aqui também sobre como fazer isso. E ali, sim, depois de você ter feito esses testes, né, mandando esses 2, 3 e-mails, a pessoa não abriu, aí você tira ela da sua base. Poxa, Elis, mas ela no passado abria esse e-mail, agora ela não abre mais. Sim, isso pode acontecer. Da pessoa trocar de e-mail, dela não utilizar mais este. Então, por mais que seja um e-mail bom, não comprado, não está te trazendo retorno. Então, limpa a sua lista. E aqui que está o pulo do gato, que se vocês ainda não fazem, corram para começar a fazer. Imagina aqui comigo que você tem lá o seu site todo bonitão, a pessoa entrou, tem lá, pulou um pop-up para ela fazer o cadastro e baixar um e-book.
quais são os caminhos, né? Quais são os passos que a gente colocou aqui nessa trilha. A pessoa preencheu o formulário, ela vai ser direcionada para uma página de Quase Lá. O que vai fazer essa página? Vai pedir que essa pessoa coloque de novo o e-mail dela, para que aí sim ela dê a confirmação de novo, o preto no branco, que ela realmente quer fazer parte da sua lista. Você gerou uma provocação para que essa pessoa te desse um retorno. E aí sim você a coloca na lista. Pois não, Carol? Elis, uma coisa que eu gosto de salientar aqui, e eu vou te falar que eu já fui essa pessoa e melhorei muito por conta de uma marqueteira que era maravilhosa e que insistiu muito com isso para mim, é que a gente tem aquele apego à métrica de vaidade de número de lead. Ai, que delícia, os leads, mas, gente, se o balde está furado, ou seja, você está pegando lead que não tem nada a ver, que não queria estar na sua lista, que não tem interesse no negócio, gente, deixa aí. Tá, exatamente. Bem, né? Então, a lógica de você afunilar, limpar a base, né? Ela vem muito de qualificar melhor, invista seus esforços em quem vale a pena para o seu negócio. Então, larga o volume de lead para trás. Nossa, volume não diz nada. O quanto disso é mercado, o quanto disso vira negócio. Exatamente. Deixa aí, desapega. Porque se você não está tendo retorno, é só uma ilusão. Né? E os seus números não vão ser genuínos. Então, limpa, deixa isso embora, sai para lá. Aqui é um formulário, um print mesmo da nossa ferramenta aqui, mostrando como que é essa dupla confirmação. E, obrigatoriamente, é um botão que a pessoa clica, tá, pessoal? Ele está muito confuso. Calma que vem coisa boa aí pela frente para vocês entenderem. Então, a gente matou base. O que a gente tem que tirar daqui desse papo? Base são as pessoas que se inscreveram querendo se inscrever, que confirmaram por A mais B que querem fazer parte desta lista. É sempre bom a gente verificar de tempos em tempos se os e-mails ainda estão sendo abertos. Se estiverem inativos por mais de 90 dias, tentou trazer essa pessoa de volta, não rolou, limpa. Muito bem, você tem a base. Agora a gente vai falar sobre os envios. E aqui, lembra que eu falei da questão da personalização ser o ponto-chave? A gente está falando do universo B2B. Como trazer essa personalização? Como deixar ele mais humanizado, digamos assim? Aqui está um exemplo de um case que eu vou explicar para vocês, de um cliente nosso. Está aqui. Por mais que seja um e-mail comercial, tem um rosto da pessoa. Então, pulou lá na sua caixa o e-mail do Wilson, você consegue ver quem é ele. Isso, por si só, um detalhe simples, já traz bastante humanização para o seu conteúdo no B2B. E uma outra forma que a gente percebeu também, através dessa pesquisa feita pela Experian, é que os e-mails que têm personalização têm uma taxa de abertura maior em 26%. E os cliques, porque não basta só a pessoa abrir o e-mail, ela tem que clicar, arrastar, interagir, aumentaram 41%. Ou seja, falar de personalização não é modinha, vale e muito. As personalizações possíveis que a gente pode fazer. De repente, no assunto, você coloca o nome da pessoa que vai receber. Hoje a gente já sabe que com a automação é super simples da gente fazer isso. Então, se eu quero mandar um e-mail para a Carol para falar das novidades de Black Friday aqui da Celsi, eu vou virar e vou mandar assim no assunto. Carol, olha essa promo de Black Friday. Pronto, já ficou, pessoal. Já é uma forma. Uma outra maneira é quando a gente coloca o conteúdo segmentado de acordo com os usuários. E para deixar mais simples aqui, eu vou dar um exemplo. Imagina que você vende treinamento de vendas para empresas. A forma como você vai falar com o gerente do RH é uma maneira. É um tipo de linguagem, é mostrando os benefícios que aquilo vai trazer para a equipe dele. Quando você vai falar com a mesma empresa, mas com o gerente financeiro, a abordagem é outra. Você vai falar qual é o lucro que eles vão ter, né, o percentual que vão aumentar as vendas, como vai ser a relação de investimento. Então, a gente vai mudando de acordo com os nossos usuários. Não dá para fazer um e-mail geralzão e mandar para todo mundo. Personaliza, vai despertar o interesse. E, por fim, conteúdo baseado em interação.
que é justamente esse, quando você pega o clique da pessoa, ou você pede para ela responder o seu e-mail. Quantos de vocês aqui já não fizeram inscrição para alguma, principalmente, né, falando no período de pandemia? Vai ter uma masterclass. Você vai, se inscreve e automaticamente você recebe um e-mail falando: chegou na sua caixa? Responde que sim, marca como seguro. Tudo isso é interação. A pessoa foi lá, te marcou como seguro e você recebe um e-book, por exemplo. Então, todas essas são possíveis formas de personalização. E aí, a gente tem as etapas do funil. E aqui vem uma ressalva. Sabemos que existem vários tipos de funis. Aqui a gente trouxe 3 exemplos bem simples para vocês entenderem como que dá para a gente nutrir esse lead e criar esse relacionamento com eles. Então, trouxemos aqui um funil de 3 etapas, dos leads que vêm do marketing, dos que vêm de vendas e os que já são clientes. Quando a gente fala de lead de marketing, é aquele lead que está frio. Ele teve o primeiro contato com você, então como que você pode trabalhar essa nutrição? Começa ali já fazendo a dupla confirmação no e-mail, então ela quer se registrar. É isso mesmo? Clica aqui. Clicou, maravilhoso. E uma dica, quando a gente está com a nossa base limpa, a gente não tem problemas de e-mails que voltam, de e-mails que não achou a caixa de entrada, que não existe o destinatário. Então, a gente fica muito melhor. A nossa nota de emissor de e-mails fica muito mais alta. Aqui a gente pode mandar para ele uma sequência de boas-vindas, apresentando a empresa. Então, tudo isso são formas que a gente tem para ir conversando. Não vou ler todos, mas dá para a gente chamar essa pessoa para evento, dá para a gente mandar cases, mandar reviews, prova social. É uma ótima forma da gente começar a construir essa autoridade percebida pelo nosso cliente. Dá para mostrar os prêmios que a nossa empresa já recebeu. Agora, aqui tem alguns exemplos de conteúdo de marketing, né? Como eu falei, educação do lead, contando a nossa história, ou um convite para evento. Então, são coisas simples. Agora, quando a gente vai falar de um lead de vendas, que é aquele lead que já foi mais qualificado, que ele já está mais num ponto de compra, aqui sim a gente pode começar a trabalhar argumentos de vendas, de novo trazer reviews e cases, ou seja, as pessoas sentem mais confiança quando elas veem os depoimentos de outras pessoas que já compraram determinado produto ou serviço. Aqui é legal também para a gente mandar um lembrete, aviso de renovação de assinatura, se de repente o que você vende é através deste modelo recorrente, atualizações de produtos, também chamar para evento, porque essa pessoa já está mais próxima. Aqui, a gente consegue trabalhar com ofertas personalizadas, sabe aquele, quem comprou isso também olhou isso daqui. Então, dá para a gente ter uma abordagem mais comercial. Aqui, alguns exemplos, então, argumentação de vendas, aviso de período final de teste, aqueles exemplos de 7 dias gratuitos. É uma forma de você ter essa comunicação. E o principal, que é onde a gente gosta de nadar de braçada, mandar conteúdo para quem já é cliente. Porque a gente pensa assim, muitas vezes é um erro comum que chega para a gente. A pessoa ela só pensa em encantar o lead, até ele se tornar um cliente. Depois que ele virou cliente, tchau e benção. E não, gente, é uma mina. Essa pessoa passou pelo seu funil todo, ela está ali, ela continua na sua lista, ou seja, ela gosta desse relacionamento. Então, como que a gente faz para nutrir essas pessoas? Aqui o onboarding da solução é, de repente, a pessoa contratou um serviço de videoaulas. A primeira aula vai mostrar quais são as funcionalidades da plataforma, traz esse cuidado com essa pessoa, traz ela mais para perto. A atualização de produto, porque ela começou com as videoaulas do grupo A, mas quem terminou o A pode subir para o B. Então, mostra isso para ela, Pede feedback. Aqui já é seu parceiro, já é seu cliente. Pede, porque são aqueles cases que você vai começar a usar para nutrir os leads que estão nas outras fases do funil. Campanha de indicação também é legal. Quem nunca, me indica 10 amigos que você ganha 10% de desconto. Isso também funciona bastante aqui. Recomendação de outros produtos. Então, criar conteúdo para quem já é cliente também traz bastante retorno.
Aqui são alguns exemplos, então, Husky é uma plataforma de recebimentos internacional, recebimento de valores, né, internacionais, eles direto pedem indicação. Então, é assim, eles te isentam de taxa, eles te dão uma série de benefícios. E quando a gente fala de atualização de produto, também é legal a gente fazer essa comunicação por aqui. Então, para resumir envios, você sabe que sua base está limpinha, na hora de enviar, personaliza, de acordo com quem vai receber, em qual etapa essa pessoa se encontra no funil, porque dessa forma você não sai só fazendo disparos por enviar, sair mandando e-mail às doidas. Foi o que a Carol falou lá no começo. Mandar por mandar não vai te trazer retorno nenhum. Mandar personalizado para quem precisa receber e é um assunto que é do interesse dela, vai dar muito bom. E aqui eu trouxe um case para mostrar para vocês, na prática, como que a gente fez isso com um cliente nosso, que é a W6. Eles são uma empresa de eventos e antes da Sales, a gente trouxe um modelo bastante visual, focando principalmente na questão do design aqui. Antes, eles trabalhavam com e-mail marketing dessa forma. Tá errado, Elis? O que tem de errado aqui? Se a gente for falar errado, não tem nada, mas visualmente ele poderia estar melhor. A gente repara essas duas barras pretas ao lado do vídeo, diferentes tamanhos e cores de fontes, coisas grifadas. A gente não sabe se são 2 botões ou se é uma chamada para ação e um outro botão. Estava confuso. E quais eram os números que eles tinham antes da gente? Eles tinham 1% de taxa de abertura. E taxa de clique também. Então, uma pessoa que abriu, mal navegava lá e já fechava. Eles caíam demais no spam, por quê? Se o seu e-mail não está sendo aberto, o algoritmo, né, do Gmail, seja lá qual for, vai falar, não é relevante para o meu cliente, então pode sair. Vai cair muito no spam. Eles tinham um conteúdo ali inconsistente, inclusive visualmente falando, problemas de autenticação, que é muito importante a gente trabalhar com essa autenticação do seu nome. É como se fosse a assinatura digital do seu e-mail. Tem que ter ali uma segurança. Eles não tinham isso. E antigamente, eles precisavam enviar muitos e-mails para conseguir um retorno assim mínimo. Passaram com a gente. Qual foi assim? Nós trabalhamos com 5 passos aqui dentro. Primeiro, a gente entende quais são as metas e as necessidades desse cliente. Na sequência, a gente faz o diagnóstico do problema, brainstorm de soluções e estratégias. Isso sempre em conjunto com a empresa. Não é a gente que faz da nossa cabeça. É sempre em conjunto. Até que a gente vai implementar a estratégia, porque no papel não vai adiantar nada, então a gente põe na prática e a gente passa a monitorar o desempenho. E os resultados deles depois ficou dessa forma. Um e-mail marketing mais clean, mais profissional, fica mais harmonioso visivelmente. Então, tem todo um estudo por trás para a gente conseguir chegar nesse resultado. E aqui, vejam, que a taxa de abertura deles passou a ser de 15,1% e a taxa de clique também aumentou para 7,4%. Menos de 1% foi classificado como spam. Revisão de design, autenticação, né, aquela verificação concluída, e aqui os números para comprovar. Então, gente, sim, funciona, as pessoas têm interesse. A gente pode pensar, o mercado está saturado, é chato falar sobre isso. Não é quando você sabe como conversar. E o retorno vem e vem forte. E aqui eu vou trazer para vocês, já para finalizar e caminhar para a nossa sessão de perguntas e respostas, quais são os benefícios que vocês têm conosco, e só por estarem aqui, tudo que vocês já têm acesso. A Sales, como a Carol falou lá no comecinho, nós somos sim uma plataforma de e-mail marketing, e o nosso foco é trabalhar especialmente com o pequeno e médio empresário, empreendedor, porque a gente entende que essa fase de quem está começando, ela é crucial, ter aquele empurrãozinho. Então, quanto mais profissional você puder deixar o seu trabalho, melhor o retorno você vai ter. É justamente por isso que a gente criou aqui uma plataforma com várias funcionalidades, com relatórios muito fáceis de você receber. A nossa entrega, gente, é uma das melhores do mercado. A entrega, sabe, com verificação na lista limpa, interface muito simples de usar, personalização possível, tem diversos modelos já pré-prontos para vocês usarem. E o porquê que a gente gosta de falar, né? Os porquês da Sales. Primeiro que você não tem que entender de programação. Os nossos experts cuidam disso aqui.
Nossa equipe de suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você decidiu criar o seu e-mail num domingo, 4 horas da manhã, pode mandar mensagem que você vai ser recebido, isso é um fato. Você consegue fazer as otimizações das suas campanhas porque você tem especialistas à sua disposição para montar isso com você. Então, você consegue constantemente fazer essa análise dos seus números. Então, a gente está aqui como, além de uma ferramenta, uma consultoria para te ajudar nesse desafio. Lembrando, tudo que fizemos com a W6, a gente também vai fazer com quem se tornar um cliente nosso. E o mais legal de tudo é que, por conta dessa parceria que nós fizemos com a Women in Sales, né, com a WIS, como eu gosto carinhosamente de chamar, vocês têm muitos outros benefícios, outras vantagens. Porque, assim, como eu já falei para vocês, startup, começamos lá atrás, entendendo qual é a dor do pequeno e do médio empresário. Então, a gente pensou, todo mundo merece uma oportunidade igual para crescer, para prosperar. E a gente sabe que, quando a gente puxa a sardinha aqui para o lado das mulheres, esse empurrão, essa ajuda, ela é ainda mais requisitada. E foi pensando justamente nisso, e por a gente acreditar bastante nessa questão de equidade de gênero, que a gente trouxe para vocês, um spoiler. Tanto fazemos isso, e a gente está batendo o pé para trazer esse projeto aqui para o Brasil, o nosso founder, ele participa de projetos sociais em outros países, né? E fora extra-sales, ou seja, é um trabalho que ele vem desempenhando e ele criou uma plataforma exclusiva de mentorias para as mulheres. Ainda não tem no Brasil, mas a gente está batendo o pé e uma hora chega. E aqui sim, de fato, a oferta que a gente preparou para vocês, que além de poder testar os nossos serviços todos na íntegra por um mês gratuitamente, vocês vão ter 50% de desconto por ano, mais as consultorias com o nosso estrategista de e-mail marketing. Tudo para que você tenha esse acompanhamento constante, monitoramento constante, até porque a campanha que funcionou hoje pode não funcionar amanhã. E agora, como que a gente muda essa rota? A gente está aqui para fazer isso. E aí, para você se registrar, é muito simples, muito fácil. Eu vou te dar 2 caminhos agora. Primeiro, você pode ir direto lá no nosso chat, dentro do nosso site, e digitar WIS23, WIS23, ou, se você preferir, é só ler esse QR Code, que você vai ser direcionada diretamente para o WhatsApp do nosso especialista, do nosso estrategista, Aristóteles, e ele vai te guiar nessa jornada. Lembrando, esse primeiro mês gratuito para vocês está sendo entregue como cortesia, então não há aquela necessidade de você se fidelizar. A gente nem trabalha com isso aqui. Então, uma dica, amiga, lê esse QR Code, faz o seu registro no nosso site e testa, para você ver os resultados mudando da noite para o dia, literalmente, como se muda da água para o vinho. E aqui eu deixo as nossas redes sociais, tanto o nosso Instagram, o @Celsi_BR, como o nosso LinkedIn, Celsi Brasil, para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente posta, dos conteúdos que a gente cria, falando que o e-mail marketing não é tão chato assim como a gente imagina que seja. E o principal, lá no nosso canal do YouTube, vocês podem conferir vários webinars que já rolaram, dando dica de como criar uma lista limpa, como conseguir clientes para você, como trabalhar esse relacionamento muito mais aprofundado. Eu finalizo aqui, Carol, desejando muitas e muitas e muitas vendas para as meninas. Agradeço já pelo tempo de vocês e estou aqui para responder pergunta agora. Boa, maravilha, que delícia, Elis, foi bom. Eu acabei te interrompendo também, mas é muito do que você pediu também. Vamos fazer aqui. Exato, tem que ser interativo, porque às vezes a gente está ali, está segurando, tem que falar, vamos falar. Exatamente. E aí, enquanto o pessoal cria coragem de fazer pergunta, faço eu, né, um pouco daquela curadoria que a gente comentou, né? A primeira pergunta que eu queria trazer aqui, Elis, é sobre a segmentação, que para mim é uma das artes de trabalhar com e-mail marketing mesmo. Então, eu queria dar uma aprofundada na parte de segmentação, ouvindo de você as formas que você sugere de segmentação de e-mail marketing para diferentes segmentos de leads / clientes, né? Então, pensando aqui não só no aspecto demográfico ali, né? Mas também
pensando em necessidades, comportamentos, estágio na jornada. Qual é a sua sugestão para essa adaptação usando uma estratégia de e-mail marketing? A primeiríssima coisa, assim, antes de mais nada, é você conhecer o seu público. Porque quando você conhece, você já consegue identificar em qual parte da jornada ele se encontra. E aí, a palavra-chave da segmentação é a personalização. Porque quando a gente separa, quando a gente faz essa divisão e usa, e aqui vai entrar a questão do copywriting, inclusive, né, a questão do texto, da escrita que você vai fazer, personalizando no título, trazendo os itens que são de interesse daquela área específica da empresa. Então, o exemplo que eu trouxe de venda de treinamentos. A abordagem que eu trago para o meu cliente, que está no mais operacional, eu vou mostrar para ele o que ele precisa saber. Qual é a dor de um time comercial? A principal é não vender ou não vender tanto quanto poderia vender. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente traz para essa pessoa? Mostra para ela que, através do treinamento, as vendas vão aumentar em tanto por cento, porque a gente vai trabalhar esse e esse ponto. Qual é esse e esse ponto? De repente, uma negociação, saber argumentar melhor, trabalhar as objeções. Então, eu estou falando a língua que o meu gerente de vendas quer ouvir. Agora, quando eu vou falar com o gerente do financeiro, o que ele quer ouvir? Tá, nossa, mas esse treinamento custa R$1 milhão. Isso é caro. Pera, eu vou te trazer de retorno 100 milhões em 6 meses. Então não é tão caro assim. Então é fazer esse ajuste de acordo com o meu público. Mas Elis, como é que eu vou saber, como é que eu vou separar quem é o gerente do comercial para o gerente do financeiro? A automatização está aí para isso. Inclusive, dentro da nossa ferramenta, você consegue fazer isso de uma forma muito simples, muito intuitiva. Não conseguiu? Grita o especialista, chama o suporte que a gente te ajuda a montar. Boa! Complementando o que você falou, Elis, eu gosto muito acho que para mim tem 2 pontos-chave aqui de trabalhar a segmentação. Um é a qualidade do conteúdo, né? E aquela sensação de que o conteúdo foi feito, para mim, é maravilhosa. E, sinceramente, se coloquem no lugar dos clientes, se coloquem vocês no lugar de pessoas clientes. Quando a gente é cliente, quando a gente assina uma newsletter, quando a gente entra numa base, a gente quer e-mails que respondam às nossas dúvidas, que sejam gostosos de ler, que sejam ali, ó, na unha, né? Então, trabalhar muito bem esse conteúdo não basta simplesmente um chat GPT aqui para trabalhar, né? E o segundo ponto é saber, ao longo da jornada, captar informações desse lead ou desse cliente já, né? Então, pode ser tanto pelo formulário, mas a gente também não quer enfiar 297 perguntas num primeiro formulário, né? Então, você pode ir fazendo isso a cada evento, a cada conteúdo rico que você envia, ou mesmo você pode fazer uma segmentação por interesse. Poxa, essa pessoa clica mais no assunto X, mais no assunto Y. Por exemplo, a famosa newsletter The News, né? Eu assino The News, mas eu também assino The Business, porque eles têm lá 4, 5 tipos de newsletter. Eu assinei as que fazem sentido para mim. Em algum momento na jornada, eles me perguntaram. E eu acho o conteúdo deles super sensacional, bem focado e tal, né? É uma forma de segmentar. Então, eles sabem, Carol gosta de conteúdo de negócios. Então, se eu for fazer alguma coisa personalizada para ela, eu preciso levar isso em consideração. Ou Carol clica mais em notícias de economia. E por aí vai, né? Então, são 2 pontos aqui. O complemento do complemento. Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, assim, o complemento do complemento. Tudo isso que você falou, a Carol clica mais aqui, clica mais ali. A gente emite relatório assim, gente, assim, ó, para conseguir ver. A gente consegue fazer testes. Poxa, eu tô vendo que a Carol gosta muito de economia e de negócios. Dispara um de economia, dispara um de negócios, vê qual foi o que... alguns, né? Quais foram que ela abriu mais, testa diferentes momentos. Isso também que a gente chama de teste AB. De repente, eu tenho um grupo que gosta muito que fale sobre negócios. Para eles, eu vou mandar com um layout de uma forma para um grupo e para o outro grupo eu mando com uma outra forma. Qual teve o melhor desempenho? Então, é esse daqui que eu vou colocar para rodar.
Tudo isso a gente vai fazendo testes. E é assim que a gente consegue otimizar, ter essa resposta em tempo real. Complementa aí, Carol, desculpa que eu te cortei. Não ia complementar, não. Antes de passar para a próxima pergunta, a gente tem duas aqui no Q&A, e são bem focadas na sales, né? Nas features do produto, serviço da sales. E aí eu vou deixar você responder, tá, Elisa? A primeira é da Kátia. Ela gostaria de saber se a sales possui também ferramentas de captação de leads, ou se ela já deve possuir a base pronta. Muito boa pergunta, Kátia. Obrigada por perguntar. Eu vou destacar ela aqui, assim todo mundo consegue ler. E sim, nós temos uma ferramenta que você consegue colocar o formulário dentro da sua página. Você tem sim esse auxílio. Você já tem, de repente, uma base dentro de outro servidor, você consegue importar para cá também. Então, se você está começando do zero a sua base, a gente tem ferramenta para te ajudar a captar lead e o principal, da forma correta, tá? E se você já tem uma base, você consegue carregar ela para cá. Tem uma outra pergunta que eu estou vendo aqui, que vem da Valéria, e ela quer saber justamente, deixa eu destacar ela aqui, uma dúvida, e-mail em massa para uma promoção, por exemplo, é uma estratégia viável? E a resposta é sim, desde que você esteja trabalhando com e-mail marketing, com uma lista limpa de pessoas que se inscreveram para receber esse seu conteúdo. Caso contrário, vai ser um tiro no pé. É o que a Carol falou, aquelas métricas de vaidade. Às vezes a gente tem uma lista gigantesca, brilha os olhos. É que nem tem um número alto de seguidor no Instagram. Mas espera, essas pessoas são reais? Elas realmente estão ali interagindo com o seu conteúdo? Elas pediram para receber? Se não, não é uma boa. Porque a chance de você ser marcado como spam e a sua pontuação cair é muito alta. E eu estou aqui falando de pontuação, mas para vocês entenderem. Imagina um ranking de 1 a 10. Sendo 10 o mundo ideal, maravilhoso, e abaixo de 5 já é um sinal de alerta. Quando a nossa pontuação está abaixo de 5, a nossa entrega ela diminui. Se a gente manda muito e-mail para destinatário inexistente, com erro de digitação que volta, a nossa pontuação cai. Daí a importância, assim, nossa, Elis, mas o meu mailing hoje, a minha lista tem 100 pessoas. Ótimo, são 100 pessoas que quiseram estar com você. Como que você faz para aumentar esse número? Ali você já tem, né, as boas práticas que a gente passou aqui. Dá uma olhada no nosso YouTube também para ver como trazer mais leads, tá? Tô vendo mais perguntas surgindo por aqui. A da Janiciane é uma pergunta boa e que sempre é feita, né? O que é o benchmark aqui de percentual de abertura e clique, né? O que vocês trazem como referência? Eu tenho meus palpites da minha experiência, mas vou deixar você falar, depois eu complemento. Não, traz você os palpites primeiro, por favor. O que eu gosto de salientar aqui é que depende do tipo de e-mail. Então, por exemplo, gente, se você recebe um e-mail de confirmação de inscrição num evento, esse é um e-mail que tem que ter um percentual alto de abertura, né? Porque depois olha, assista ao webinar agora. Gente, esse e-mail tem que ser creme de la creme, né? Tem que ter um percentual alto, porque ele tem uma utilidade rápida, não é o deixar para ler depois e tal, né? Em segundo lugar, minha experiência com newsletter, por exemplo, eu acredito muito no formato de newsletter para topo de funil. Se você fizer uma newsletter boa, nada assim, diferente, não é assim, nossa, pesquisei no Google e tirei esse insight. A newsletter é aquela boa, é aquela que é curadoria, que me economiza tempo. As newsletters que eu assino são todas assim, falou, nossa, eu tô aqui ficando mais rápido, né, aprendendo mais rápido em uma curadoria que eu confio. Newsletters, para mim, sempre tiveram ótimas taxas de abertura também, estou falando aí de 30%, 40%, por exemplo, mas taxa de clique não tão alta, eu estou falando de 1%, 2%, porque a pessoa está se informando ali, não necessariamente vai clicar, né? E aí, e-mails que são mais direcionados, né, à estratégia de venda mesmo, de marketing, vou falar de produto, de uma coisa específica, aí, varia, né? Mas eu sempre gosto de colocar o acima de 20% como algo relevante, mas também depende da base, né? Estou falando de uma base mega qualificada, estou fazendo um disparo um pouquinho mais abrangente,
Então, as variáveis demoram. Para mim, dependem, né? Então, depende muito do seu relacional. Hoje era 10, foi para 20, show de bola, né? Então, você vai acabando criando seu próprio benchmark, e isso também tem a ver com a qualidade da base. Se você dispara um e-mail para uma base completamente desqualificada, sua taxa de abertura vai ser 1, vai ser horrível, não vai adiantar nada, você vai gerar um monte de gente brava com você. O que eu trago aqui para complementar, porque você já usou todas as minhas palavras, sim, a resposta principal é justamente essa, depende da segmentação, todos esses fatores que a Carol trouxe, como ter ali uma base também limpa, mas trazendo aqui o percentual, para não falar que a Celsius se absteve de trazer um resultado, dá para considerar pelo menos 15% de abertura e 5% de clique, né? Vai variar de segmento para segmento, mas dá para a gente partir dessa base aqui, né? Como a Carol trouxe o exemplo da newsletter, é o que eu tenho mais em mente agora de uma pesquisa recente que foi feita, mas sim, né? Dependendo do segmento, dependendo do tipo de e-mail, mas de 15% para cima para abertura, 5% para clique. Boa. Muito bem, Carol, você quer fazer mais alguma pergunta da nossa lista de curadoria? Eu vi aqui que a Neudila perguntou, então me diga, daria para qualquer segmentação? Neudila, não sei se eu entendi sua pergunta. Se você quiser complementar aqui no chat, a gente consegue responder. Eu vou absorver o que eu entendi, né? Se todas as técnicas, os caminhos, as estratégias que a gente compartilhou aqui funcionam para qualquer segmentação. Eu já usei no B2C, eu já usei no B2B, né? Então, mas o que eu falo é que não há em nenhuma jornada do cliente a fórmula pronta. Existe a jornada do seu cliente. Conhecer o seu cliente, os pontos de contato que ele gosta, né, com o que ele gosta de interagir com você, entender as perguntas que ele tem ao longo dessa jornada, entender, olha, gente, uma segmentação básico do básico, se o lead é cliente ou não é cliente. Quantas vezes, ó, a Elis deu um exemplo desse, quantas vezes você manda um e-mail para falar de uma solução, tarará, gente, o cliente já compra aquela solução. Quantas vezes, Brasil? Né? Então, só deixando claro aqui, quem é cliente para quem não é cliente. Gente, quem não é cliente é aquela pessoa que nunca pagou dinheiro para você. Ok? A gente pode chamar essa pessoa de lead. Ah, Elis, mas e quem está no teste gratuito? Não é cliente, é lead. Cliente, dinheiro. Cliente, dinheiro. A Nildila comentou aqui, e agora que eu vi, que ela é consultora de planos de saúde. Eu já trabalhei bastante com o mercado de saúde. É um mercado extremamente complexo, até porque você também não pode falar diretamente de algumas informações, né? Então, não sei como que é exatamente de seguradora, mas, por exemplo, com farmacêutica é o auge do auge da restrição, né? Você tem restrições, inclusive, para conhecer o seu cliente, né? Isso posto, o investimento aqui em pesquisa, porque muitas vezes você tem caminhos que a Anvisa deixa e tal, né? O investimento aqui pode fazer sentido para conhecer melhor uma jornada, né? Uma empresa de pesquisa, eu acho que vale. Isso posto, a depender dos planos de saúde, por exemplo, já trabalhei com Unimed, já trabalhei com Odontoprev, que é de odonto, enfim, e você tem diferentes jornadas a depender da pessoa compradora, você tem diferentes jornadas, se eu estou comprando pessoa física ou pessoa jurídica, as necessidades são diferentes, as dúvidas são diferentes, a depender da minha faixa etária ou do meu grupo de risco, eu posso ter dúvidas diferentes ou necessidades de precaução, prevenção de doenças ou outras condições de risco à saúde, podem ser diferentes também, e aqui eu estou falando de uso de e-mail marketing desde a venda, né, do awareness, da consideração da venda, e inclusive no pós-venda, de continuar tendo esse relacionamento com os clientes, inclusive usar o e-mail marketing como um caminho de trabalhar a prevenção de saúde e por aí vai, né? Então, resumo da ópera, e essa era inclusive uma pergunta que eu vou fazer para você, Elis, que tem a ver com a jornada, né? Conheça a jornada do seu cliente, a melhor segmentação, os melhores insights de segmentação virão lá. Uma vez você entendendo quais são essas variáveis
de gatilhos, de necessidades, de perguntas, volta para a ferramenta, entende uma forma de buscar essa informação para segmentar, né? E a minha pergunta que eu ia fazer sobre isso, Elis, é sobre como a automação de marketing nesse contexto, ela contribui para a jornada do cliente, para que ela seja mais fluida. Porque, putz, o que a gente mais vê, assim, para mim, quando eu olho para a jornada, eu estou vendo um caminho entre o problema do cliente e a solução que eu estou oferecendo. Só que nesse caminho tem um monte de problema, tem um monte de atrito, tem um monte de fricção, né? Bola parada, retrabalho, informação que eu não sei onde achar, coisa que eu preciso lembrar e não lembro. Eu tenho um monte de fricções que fazem com que eu desaponte o meu cliente. Nesse sentido, como que você enxerga a automação de marketing como uma aliada para uma jornada do cliente mais fluida? Não é jogar e-mail, né? Ao bem querer aqui sai disparando e-mail, não, né? Tem uma lógica ao longo da jornada. Exatamente. Vai bastante do que você falou, você conhecer, você entender. E um caminho que eu vejo aqui que a automação pode ajudar, ela vai fazer com que quem é o empreendedor, ele possa cuidar melhor do cliente, né? Você vai conseguir falar com ele sem precisar, como é que eu posso dizer? Sem precisar ir lá bater na porta dele e falar, é isso mesmo que está acontecendo? Então, de que forma? A automação ela pode trabalhar com os testes também. Ver, entender qual que está fazendo mais sentido para aquela parcela e todos, né, da sua base, tomando, né, por base ali o público que você tem para trabalhar. Então, trabalhar com faixa etária, conhecer os hábitos também. E, nossa, mas ir tão a fundo assim? Sim, e é possível que a gente faça isso através de relatórios e de automação. Se é uma pessoa, pegando o cenário aqui, eu gostei da nossa colega do plano de saúde, da gente trabalhar com a questão da prevenção, trabalhar com conteúdo menos técnico, de certa forma, deixando esse conteúdo ele mais leve. Então, se eu sei que o meu público entre 25 e 35 anos tem mais o hábito de ler os e-mails pela manhã ou não, deixa para ver à noite, porque pela manhã pratica atividade física, você consegue identificar os hábitos desse cliente. Então, fazer essas análises através da automação e, a partir dali, ir fazendo esses testes, vai funcionar muito. E sem contar que poupa tempo, né? Você não sai mandando tudo para todo mundo, para as pessoas não vai dar valor, porque aquilo não é próprio para ela. Então, quanto mais a gente personaliza, mais a gente ganha tempo e mais pessoas a gente consegue acertar de forma correta. Né? Aquelas vai casar o pé com o sapato, né? Dá certinho. Deixa eu dar uma olhada se a gente tem mais alguma aqui. Esse caso da Neudila é bem bacana, porque não é algo tão simples assim de ser interpretado, de ser vendido, mas é justamente a gente olhar para o que vai funcionar melhor. Decidiram falar junto comigo ao mesmo tempo? Aqui, e mais uma vez, eu peço desculpas. Já que na parte mais técnica é mais complicado esse envio de informação, porque entra legislação, normativas, procura ir pelo caminho que você está isenta disso. E esse trabalho mais pesado, conforme você já foi ajustando os conteúdos pela jornada, quando chegar o momento de trazer esse mais sólido, já vai ser mais do que da metade do caminho andado. Boa. Mais perguntas? A gente tem mais aí um minutinho para mais uma pergunta. No momento final, inclusive, eu sempre me disponibilizo. Eu compartilhei meu LinkedIn aqui no chat. Quem quiser fazer pergunta a mais, eu sempre respondo a pergunta. Eu falei aluno, porque os alunos mandam muita pergunta para mim, mas também pessoas, né, que interagem comigo. Vai ser um prazer. Tenho certeza que a Elis também. Então, fiquem à vontade. E eu deixo o meu último gancho, e aí já vou falar tchau e passo para a Elis, né? Que ao conhecer a jornada do cliente, a gente também entende onde a gente usa e-mail marketing e onde a gente não usa. Porque também usar o e-mail marketing onde o cliente não quer e-mail marketing, onde às vezes ele quer o cliente quer uma interação mais personalizada ou quer ser atendido por outro canal, é um furo
tão ruim quanto, né? É um erro que só atrapalha também a jornada do cliente. Então, fazer esse bom balanço, hoje a gente está falando em um mundo completamente multicanal, omnichannel, interconectado, e é preciso entender o papel da jornada de e-mail marketing ao longo da jornada do cliente, interagindo com outros canais. Mas isso é assunto para mais um webinar, quem sabe a gente faz um próximo, né, Elis? Vou agradecer aqui e também muito obrigada para vocês por estarem com a gente hoje à noite e deixo aqui a palavra final para a Elis, para essa despedida. Muito bem. Bom, mais uma vez, em nome da Cels, eu quero agradecer, falar que nós estamos super contentes com essa parceria, poder ajudar cada vez mais e mais mulheres é sensacional. E a mensagem final, quando a gente fala sobre o e-mail marketing, um e-mail marketing bem feito te poupa muito trabalho e te traz muito dinheiro. Então, vale a pena você dedicar um pouco do seu tempo, a sua atenção para olhar para ele, porque ele funciona, ele dá certo e ele é querido pelas pessoas ainda. Então, sim, invistam em e-mail marketing, aprendam mais sobre. Achou complexo? Chama a gente, estamos também aqui à disposição. Eu coloquei no chat aqui tanto o link, o Instagram da Cels como o meu. Fiquem à vontade para chamar a gente, mandar pergunta. Tem aqui o LinkedIn também. Para quem não conseguiu copiar, ler o QR Code antes do Aristóteles, está aqui. Se por algum motivo você teve que sair, vai ficar disponível a gravação, você vai poder ver depois. E, Carol, também me despeço aqui, me despeço da audiência. Muito obrigada por estarem com a gente e até um próximo evento. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau.